Quem que tá de anfitrião? É a Só um minutinho, Gilmar. Elisângela. Você Isso, consegue? só um minutinho. Ok. Enquanto isso, então, né, eu quero incomodá-los esta noite. Eu quero que você passe a refletir qual é o tamanho do seu conhecimento do Senhor. Qual é a sua vontade de conhecer esse Senhor com profundidade? Ou apenas ficarmos na superfície, como muitos estão? Eu penso que hoje em dia o quão é fácil de falar em Deus. Você abre o Facebook, você vê um monte de mensagens de Deus, todo mundo fala em Deus, Vê se você todas... consegue, Gilmar. Deixa eu ver. Ah, tinha liberado, mas está escrito desativou o compartilhamento. Só. Então, hoje, é uma coisa que me incomoda, pessoas com uma vida totalmente perdidas, andando em contrariedade com aquilo que a palavra de Deus diz, e as pessoas dizem que agora foi. As pessoas dizem que conhecem o Senhor, que vivem segundo o Senhor, mas aí você faz uma citação bíblica, ou você faz uma pergunta, às vezes básica, perguntas simples. Se o apóstolo Paulo é do Novo ou é do Velho Testamento, às vezes as pessoas não sabem. E eu fico incomodado como uma pessoa que se diz cristão, uma pessoa que se diz convertida, uma pessoa que fala em Deus e não tem o conhecer do Senhor e não tem o mínimo prazer de buscar conhecer o Senhor. Isso é algo que tem me incomodado ao longo de muito tempo e algo que a gente tem trabalhado bastante aqui em Campo Grande. Conhecer o Senhor. Tem dois versículos que são bastante interessantes, de verdade profunda. Mas antes eu quero fazer essa pergunta para você. Qual é a importância de nós conhecermos o Senhor? Qual a importância de nós conhecermos o Senhor? Pois bem, tem dois versículos que mexe bastante comigo. Um deles foi o Senhor Jesus disse a judeus recém-convertidos que buscaram o Senhor. E o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um outro versículo, que é um versículo que os irmãos aqui de Campo Grande já devem estar, né, tão familiarizado com esse versículo, que é o versículo que eu cito bastante, é o versículo de Oséias 6:3, onde o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tão certo como a alva virá, o Senhor virá também, e ele virá também como chuvas seródias, né? Como chuvas de primavera. Então, esse versículo de Oséias 6, ele fala que nós não só devemos conhecer o Senhor, como também nós devemos ter continuamente em buscar conhecer esse Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Agora, o que eu acho interessante nesses dois versículos, não só o conhecimento, não só a importância, a ênfase que esses dois textos dão ao conhecimento do Senhor, esses dois versículos, mesmo em situações distintas, mesmo em períodos diferentes, eles falam diretamente ao povo de Israel, ao povo de Deus.
mostrando o quê? Que mesmo em momentos diferentes, que o povo de Deus não conhecia o próprio Deus. Não conhecia o Senhor. Tanto o profeta Oséias lá no Velho Testamento, pregando ao povo de Israel, quanto o próprio Senhor Jesus, orientando que o povo de Israel precisava conhecer o Senhor. E hoje, nos nossos dias, não é diferente. O que as pessoas pensam que é suficiente para conhecer o Senhor? O que basta para você ter uma comunhão com Deus, para você ser admitido pelo Senhor? O que passa na cabeça das pessoas hoje? Primeiro de todos, é que basta estar aonde? Apenas em uma igreja, ligada a uma religião, e isso é suficiente para conhecer o Senhor. Ou ainda, praticar algum ritual. Tá na moda, né? Todo mundo escuta música gospel, né? Todo mundo. Mas de manhã eu escuto música gospel, eu faço a minha oração e eu estou quite com Deus. Ou ainda, praticarmos bons costumes, né? Sermos bonzinhos aos nossos próprios olhos. Isso é suficiente para agradar a Deus. Ou ainda nos considerarmos justos, porque, afinal de contas, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu sou legal com as minhas filhas e com as minhas esposas, e eu acho que isso aí vai ser suficiente, né? Para que eu possa estar na presença do Senhor. Então, são essas coisas, são esses pensamentos que influenciam o mundo, que influenciam as pessoas que estão lá fora. E são esses pensamentos que cada vez mais vêm influenciando a igreja. E essa maneira de agir, de pensar, não só não nos revela o conhecer do Senhor em profundidade, como também nos distancia. Você quer ver um exemplo muito comum? Quando nós pensamos na passagem lá do rico e Lázaro, lá em Lucas 16, não está escrito em nenhum momento que o rico era um homem mau. A palavra de Deus fala, o Senhor Jesus diz que ele se vestia de luxo, de púrpura, e vivia de uma forma esplendidamente. Mas lá não está escrito que ele era um homem mau. E todos nós sabemos qual foi o destino daquele homem. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em 2 Pedro. 2 Pedro no capítulo 1. Pedro escreve à igreja, então, num momento muito difícil, num momento de perseguição. A igreja ainda na sua fase embrionária, vivendo os seus primeiros dias, mas já enfrentando forte perseguição, já enfrentando forte oposição. As heresias começavam a infiltrar dentro do cristianismo, e o apóstolo Pedro começa essa carta lembrando da importância de nós conhecermos o Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Perdão, desculpa, 2 Pedro, retificando, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Pedro 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor.
visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui, que o Senhor abençoe a leitura de sua santa e bendita palavra. Amém? Pois bem, um momento difícil que a igreja vivia, o início da perseguição, a perseguição violenta que foi instituída pelos romanos, e no início do desenvolvimento, do aparecimento das primeiras heresias. As pessoas começaram a questionar a vinda do Senhor. Será que de fato o Senhor veio em carne? Será que de fato ele era Deus? Será que é suficiente apenas crer no Senhor Jesus para ser salvo? Ou eu preciso guardar a lei e os mandamentos? Ou eu preciso praticar tudo aquilo que estava escrito na lei segundo Moisés? Havia esses questionamentos. A palavra de Deus começava a ser colocada em xeque. Havia dúvidas sobre o arrebatamento, sobre a volta do Senhor. Será que realmente o Senhor vai voltar? E será que realmente próxima a sua volta? Porque as pessoas começavam a morrer, a igreja enfrentava um momento de dificuldade. E estas coisas afastavam cada vez mais a igreja do Senhor. Havia então uma necessidade de alertar aos cristãos daquela época que era importante conhecer o Senhor, conhecer o Deus a quem você serve, o Deus a quem voluntariamente você aceitou no dia em que você creu nesse Senhor Jesus, entendendo a importância de aceitá-lo como seu Salvador, reconhecendo a sua insuficiência como pecador e o destino que lhe estava traçado, que era o inferno. Você um dia creu nessa palavra, aceitou o Senhor Jesus como Salvador da sua vida e recebeu essa graça maravilhosa. Mas quantos de nós distanciamos do verdadeiro conhecimento do Senhor? Preste atenção no texto, volta lá para o texto que nós acabamos de ler. Um texto longo, difícil, né? Mas preste atenção lá em 2 Pedro. Vejam que três vezes,
aparece a expressão pleno conhecimento. 3 vezes. Ele fala assim, lá no versículo 2, desculpa, eu coloquei um aqui, não, mas é no versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento. Ele fala lá no versículo 3, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, ou algumas versões traz, conhecimento completo. E ainda lá no versículo 8, né? Não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor. Meus irmãos, conhecer o Senhor é algo extremamente importante. É algo extremamente necessário, é vital para o cristão legítimo buscar conhecer o Senhor, desejar se aproximar daquele que nos criou, daquele que nos salvou, daquele que nos remiu da condenação eterna. Buscar conhecer o Senhor é uma necessidade em todo tempo, enquanto nós estivermos vida. Mas eu pergunto para você, olha aqui para mim. Eu pergunto para você, será que é possível conhecer o Senhor da forma com que o apóstolo está pedindo? De forma plena? Parece até um paradoxo, né? Um contrassenso. Como conhecer um Deus tão grande? Como conhecer um Deus supremo, onisciente, onipresente, onipotente? A nossa mente é limitada para conhecer o Senhor de uma forma que nós devemos conhecer de uma plena. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos passar a nossa vida inteira dedicados em conhecer esse Senhor. A não ser que você chegue ao pleno conhecimento do Senhor, aí tudo bem, aí você pode parar, tá liberado. E se você chegar nesse dia, você me avisa para você me ensinar, que eu quero ser. Se algum de nós chegar a esse pleno conhecimento, a esse nível tão alto, mas que o... Pois bem, meus irmãos, olha só, eu ia listar todas as características virtuosas que o conhecimento... Eu ia listar aqui para vocês todas as bênçãos, todas as vantagens que o Senhor graciosamente nos concede por conhecer ao Senhor, por conhecê-lo. Vejam quantas coisas são concedidas ao longo desse texto. Mas o tempo não ia permitir a gente trabalhar todas essas características. Eu escolhi algumas, eu quero que os irmãos pensem aqui comigo nessas características, nestas bênçãos, nessas virtudes que o Senhor nos concede no conhecimento do Senhor. A primeira delas já está aqui, ó, né, no versículo 2. Graça e paz. Meus irmãos, eu fico pensando que nesse ano tão difícil que nós passamos, com tantas notícias tristes, com tantos relatos de dor, sofrimento, morte, quantos entes se partiram, quantas pessoas foram para a presença do Senhor, eu não consigo imaginar o que seria da nossa vida sem a graça e sem a paz do Senhor.
É muito triste você ver o incrédulo, a maneira como ele vive. Eu volto a lembrar aos irmãos, acho que numa mensagem que eu disse aos irmãos há uns 2 ou 3 meses atrás, que eu nunca prescrevi tanto ansiolítico na minha vida quanto neste ano. Eu nunca prescrevi tanto medicamento para dormir quanto neste ano. Um ano de angústia. Porque o incrédulo, o que falta ao incrédulo? Falta o crer, falta conhecer o Senhor. E o apóstolo Pedro escrevendo, não, lembro de novo, escrevendo num momento difícil, num momento de perseguição, num momento onde muitos cristãos estavam sendo roubados de dentro da sua casa, invadidos, muitos perderam a sua vida, muitos tiveram que fugir. E ele começa essa carta e fala assim, versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno, olha aqui, no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor. Meus irmãos, eu não sei, eu não sei. Me incomoda de uma maneira tão profunda como uma pessoa que se diz cristão não quer conhecer esse Deus, não quer conhecer a sua palavra. O apóstolo, num momento difícil, evoca o conhecimento do Senhor, esse conhecimento que nos traz a graça e que nos traz a paz. É algo que o mundo deseja. Muitos pensam que vão atingir a paz através da sua maneira de pensar. Ah, o mundo vai chegar à paz com educação. Isso é mentira. Ah, o mundo vai ter paz quando tivermos igualdade financeira. Isso é mentira. A verdadeira e legítima paz nós vamos encontrar no conhecimento do Senhor, revelado através da sua palavra. E é assim que o apóstolo diz: no pleno conhecimento do Senhor, vocês terão graça e paz. Olha o que ele diz no versículo 3. Todas as coisas que nos conduz a uma vida, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, ela nos vem pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. As pessoas estão inquietas. As pessoas buscam bens, dinheiro, presentes, coisas materiais. Vivem uma vida, parece que acordam cedo para passar o resto do dia, para ganhar dinheiro, para pagar as contas, Só que o apóstolo o Pedro está dizendo, olha, todas as coisas que nos conduzem à vida e todas as coisas que nos conduz a viver de uma forma pia, isso é, piedade, vem pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Vem pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para uma vida de glória e virtude. Todas as coisas nos foram dadas, olha só no versículo 4, para que nós tornamos o quê? Coparticipantes da natureza de Deus, nos livrando das paixões, da corrupção que há no mundo. E aí ele vai entrar numa sequência, numa escala de várias virtudes, que começa aqui no versículo 5, né? E vai terminar lá no versículo 8, né? Ele fala que todas as coisas que nos conduzem à vida, todas as coisas que
nos leva à piedade, ela vem do conhecimento do Senhor, para que nós possamos tornar participantes de uma glória, não uma glória passageira, não uma glória que o mundo oferece, não um prêmio, uma conta corrente gorda, um concurso, um carro, uma casa, não. Para que nos tornamos participantes de uma natureza divina, livre da corrupção, livre da paixão que há no mundo. E ele começa a linkar várias características virtuosas daquele que tem o conhecimento do Senhor. E ele vai terminar lá, essa lista, lá no versículo 8. Olha lá, o finalzinho do versículo 8. No conhecimento do Senhor. E o versículo 8 diz algo que é maravilhoso demais. Tudo isso para que nós não sejamos o quê? Nem infrutuosos e nem inativos. Meus irmãos, se tem uma coisa que me incomoda, me entristece, é que, às vezes, como nós somos inoperantes, como nós somos, às vezes, inativos, com tanto conhecimento que nós temos do Senhor. Outro dia eu vi um relatório de um missionário que está lá no Oriente Médio, resgatando crianças de orfanatos, crianças que são submetidas à escravidão, e levando essas crianças para uma nova vida. Pessoas pregando o evangelho em lugares de risco. E muitos de nós pensamos que servir o Senhor é apenas estar dentro de uma igreja. Se tem uma coisa que me incomoda, é quando eu tenho aquela sensação de que a minha vida está infrutífera no Senhor. Que eu estou inoperante. Quantas pessoas ouviram o evangelho da minha vida no ano de 2020? Quantas pessoas eu discipulei em 2020? Quantas pessoas chegaram ao conhecimento do Senhor através da minha vida no ano de 2020? Se nós estamos infrutíferos, se nós estamos inoperantes, é porque nós temos distanciado do conhecimento do Senhor. Porque o apóstolo aqui ele é bastante claro. Porque estas coisas, versículo 8, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor, Jesus Cristo. Como é que fica aquele que não conhece o Senhor? Como é que fica aquele que não tem interesse em conhecer o Senhor? O versículo 9 responde: as pessoas são como cegos. Como cegos. Mais uma vez, lembrando você, ele está escrevendo aqui para a igreja. Ele está escrevendo para você. Ele não está falando com incrédulos. Tanto que ele fala no versículo 9 que aqueles a quem estas coisas não estão presentes, essas características virtuosas que vêm do conhecimento do Senhor, aqueles que essas coisas não estão presentes é cego, vendo apenas aquilo que está perto, esquecendo o quê? Da purificação dos seus pecados. Ele está falando com incrédulo ou ele está falando com crentes? O incrédulo jamais conheceu a purificação do seu pecado. É cego. Quantos de nós mesmo, dentro da igreja, enxergamos apenas aquilo que está terreno, aquilo que está na nossa frente, esquecendo de todas essas características virtuosas que advêm
do conhecimento do Senhor. E por fim, ele diz lá no versículo 11, olha lá. Ele diz lá no versículo 11. Por essa maneira, através do conhecimento do Senhor, vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa entrada é garantida pelo pleno conhecimento do Senhor. Meus irmãos, quantas características, eu não vou trabalhar essas, se eu fosse trabalhar só o versículo 5, 6 e 7, eu ia ficar o resto da noite aqui. Mas leia esse texto de novo com calma e pensem, quantas características virtuosas, quantas vantagens o Senhor nos concede através do seu conhecimento. Mas aí, novamente, eu volto a te perguntar. E o Senhor Jesus disse, numa discussão com os fariseus, naquela discussão, né, a mulher que casar com vários maridos, com quem ela será esposo na eternidade? O Senhor responde, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí eu te pergunto, por que muitos ainda não conhecem o Senhor? Eu te pergunto, por que muitos cristãos ainda não têm o desejo, a avidez para conhecer o Senhor? Por que as nossas escolas dominicais estão vazias? Eu não sei como foi lá em Turiaçu hoje de manhã. Aqui em Campo Grande, graças a Deus, nós voltamos com a nossa reunião de manhã. Mas por que as nossas escolas dominicais estão vazias? Por que a nossa reunião de Zoom aqui não tem pelo menos 50 aparelhos conectados? Num momento difícil que o mundo vive, de angústia, de incertezas, de dor, os seres humanos deviam estar ávidos para conhecer esse Senhor, para conhecer essa palavra. E às vezes nem nós que somos convertidos temos esse apetite por conhecer o Senhor. Essa vontade, esse ânimo de devorar essa palavra. Por que muitos ainda não conhecem o Senhor? Por que muitos de nós ainda não desejamos devorar esse livro e conhecer o Senhor em profundidade? Eu vou te falar o porquê. Isso pode ser que te choque. Sabe por quê? Porque não amam ao Senhor. Porque não amam ao Senhor. Quando nós amamos, de verdade, nós queremos o quê? Estar perto. Gente, quando eu comecei a namorar a Vânia, a gente falava todo dia, era 40, 50 minutos, era 1 hora no telefone. Eu pagava uma fortuna de telefone naquela época, não tinha internet, não tinha nada. E você quer falar, leva aquela carteirinha, aquela fotinha, né? Bonitinha na Bíblia. Nós falamos. Hoje eu tenho 2 paixões, ó, aqui, ó, que estão comigo, as minhas 2 pequenas, ó, o tempo inteiro. A minha esposa, a minha família. Isso é aquilo que nos ama. Algumas pessoas amam futebol, por exemplo. Gostam do seu time, falam de futebol e sabem qual jogador que está sendo contratado, qual o campeonato que está sendo... Outras pessoas gostam de computador e de tecnologia e só falam naquilo. Gente, quando nós amamos, nós queremos conhecer mais. Quando nós amamos, nós queremos estar perto. Quando nós amamos, nós falamos em todo momento. Quando nós amamos, nós sentimos prazer de estar junto daquele a quem nós amamos. E quando nós amamos, nós buscamos conhecer cada vez mais. O próprio Senhor Jesus disse lá em João, no capítulo 15. Olha aí, João 15, versículos 9 e 10.
Uma passagem bastante conhecida, João 15, 9 e 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Nós não buscamos o conhecimento, nós não guardamos, nós não lemos a Bíblia, nós não oramos como devemos, porque às vezes nos falta amor. Amor é essa palavra. Amor a esse Deus. E ainda nesse mesmo texto, lá no versículo 14, né? Todo mundo fala assim que quer ser amigo de Deus, né? Ah, Deus está comigo, Deus é meu amigo, e eu amo Deus. E o próprio Senhor Jesus diz assim no versículo 14, né? Você conhece, João 15, 14. Vocês são meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando. Há inúmeros exemplos de amantes da palavra de Deus. Davi era um. Você já leu o Salmo 119? O que você sabe do Salmo 119? Você que é um conhecedor do Senhor. Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Ah, mas isso até eu sei. Você sabia que o Salmo 119, quase na totalidade dos seus versículos falam da palavra do Senhor? E Davi diz assim lá no versículo 97, quanto eu amo! Quantas vezes, né, você falou assim, Senhor, eu te amo. Quanto eu amo a tua lei, quanto eu amo essa palavra. E nela medito todos os dias. Um outro exemplo maravilhoso de alguém que amava a lei do Senhor, que amava conhecer o Senhor, é Esdras. No momento difícil, no momento de reconstrução de Israel, retornando pós-cativeiro babilônico, pós 70 anos vivendo num país estrangeiro, a nação toda destruída. E quando Esdras voltou para Israel, ele disse assim, Esdras 7:10. Vou falar igual o seu Pedro falava, hein? Tem que decorar. Tem que decorar e trazer domingo que vem na ponta da língua. Não é, Elda? Dona Dita. Tem que decorar. Aliás, a palavra decorar vem da onde? Decor, de coração. Esdras tinha disposto no seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel todos os seus juízos e os seus estatutos. Primeira coisa, a disposição. Aonde? Aqui, coração. A disposição para buscar a lei do Senhor. O que é buscar? Para aprender a lei do Senhor, para buscar conhecer o Senhor através da sua palavra. Buscar a lei do Senhor. Segundo, buscar cumprir a lei do Senhor. Só conhecimento não vale nada. Só conhecer não vale nada. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 2, que o judeu que conhece a lei e não a pratica é pior que o gentio. E terceiro, ensinar a lei do Senhor. Meus irmãos, eu falei para você que ia colocar só uma meta, né? Em 2021, né? Conhecer o Senhor. Mas eu acho que eu vou aumentar mais 2 metas, né? Busque conhecer o Senhor. Busque com profundidade a lei do Senhor. Reserve um tempo para conhecer a palavra do Senhor. É inadmissível, é incompreensível alguém que se diz cristão e não consegue entender coisas básicas da Bíblia. Nós temos aí um ano inteiro para aprender.
o Senhor. Busque praticar, cumprir aquilo que o Senhor quer. E busque ensiná-la àquele que te vier pedir a razão da sua fé. Meus irmãos, que possamos ser exemplos, que possamos ser homens e mulheres dedicados a conhecer o Senhor, a conhecer esse Deus maravilhoso que nos criou, que nos sustenta, a conhecer esse Deus que deu o seu único filho, que pagou um preço caríssimo para que eu e você pudéssemos estar nesta noite falando das características virtuosas daquele que conhece o Senhor. Se você ama ao Senhor, você precisa conhecê-lo em plenitude e em profundidade. Que Deus nos abençoe. Quero agradecer aos irmãos, pela oportunidade, pelo momento de estarmos compartilhando a palavra de Deus, discutindo, e é algo que me incomoda bastante, é o quão raso muitos de nós ainda somos da palavra de Deus. O quão superficiais ainda nós somos. E se você ainda não alcançou a plenitude da palavra do Senhor, é porque você ainda precisa dedicar, esmerar, estudar, ler. E faça isso não como obrigação, mas como paixão, porque quem ama quer estar perto, quem ama quer estar junto. E que esse seja o meu desejo para 2021, para você e para sua casa. Amém? Amém, irmão Gilmar. Obrigado pela palavra. Que seja realmente um despertamento para todos nós, né? Eu tenho ouvido coisas assustadoras com este, desculpe a expressão, esse famigerado novo normal, no sentido de que já é nos suficiente reunir pelas plataformas Zoom. Não é normal. E o irmão citou bem aí o Salmo 119. São 22 compartimentos ou 22 sessões neste versículo, nesse capítulo. E que lá fala de palavra, juízo, mandamento, preceitos, leis, testemunhos e outras palavras. Tudo é a mesma coisa. É gozar da primazia de ter a palavra sempre. E ela está sendo abandonada. Essa é a realidade. Eu quero fazer aqui, vou fazer um desabafo aqui aos irmãos. Domingo passado, nós tivemos 25 irmãos na casa de oração na parte da manhã. Só estamos trabalhando de manhã. E eu digo com franqueza, porque nós tivemos um casal de irmão missionário na igreja. Foram 25 irmãos que se dispuseram a estar lá para ouvir a mensagem. Hoje fomos 10. 10 não, 12. Por quê? Agora era para estar com pelo menos, como bem o irmão disse, uns 40 pelo menos. Somos 22, 23, às vezes 12, 15. Eu acho que esse novo normal deve ser rejeitado. Isso não é bom para nós. Não será bom para a igreja do Senhor. A igreja precisa se reunir em torno da palavra. Claro que estamos em torno da palavra, mas uns com os outros.
lá na casa do Senhor. Davi expressava isso, né? Que era muito mais prazeroso estar na casa do Senhor apenas um dia do que em outras partes 1000. Mas é exatamente isso. É exatamente isso que o irmão falou, né? Estamos caindo na superficialidade de ser crentes. E aí não sentimos falta de estar presente às reuniões da igreja. Estamos caminhando nessa direção. Para falar uma palavra aqui, uma frase, né, que está muito em voga, hoje é tudo o fulano, a situação raiz. Eu sou daquele tempo do crente raiz, que com chuva, com sol, sem carro, com greve de ônibus, não importasse o que importasse, os irmãos estavam na igreja. E eles, aqueles presbíteros lá, né, com seu paletó, gravata, que faziam questão, não vou nem julgar, né, nos ensinaram assim: não abandonem a casa do Senhor. E hoje nós estamos desse jeito. Desculpem, é apenas dentro daquilo que eu ouvi do irmão. Esta mensagem de Oséias, capítulo 6, eu já preguei ela várias vezes em alguns lugares também, né? E esse versículo ele é extraordinário. Só que as pessoas acham que conheceram o Senhor. Parou, conheci, não preciso mais nada. Não. É conhecer e prosseguir conhecendo. Continuar. O irmão falou mesmo, né? Se alguém se acha em pleno conhecimento já, conta para a gente. Conta para nós. Porque nós vamos chegar à perfeição com o Senhor, lá no céu. Mas precisamos caminhar. Paulo instruiu isso também. Prossigo, olhando para Cristo, né? Alvo da nossa vocação. Então, nós temos que continuar, prosseguir a seguir o Senhor. Deus abençoe, irmão Gilmar, e que fique para nós esta reflexão nesta noite, né? Não podemos deixar de prosseguir no conhecimento do Senhor. Será muito útil para nós. É o que Pedro nos mostrou aí na lição, no texto.